Boa noite, caros irmãos, cara irmã. Esse mês a casa está com uma campanha doutrinária, de junho, cujo título é Servir e Progredir. E dentro dessa campanha, o tema que nós temos para a nossa noite é Paciência com os filhos, educar para a vida. Então aqui o objetivo é falarmos da transformação espiritual, deixando claro que ela começa, na verdade, dentro do nosso próprio lar, já que ele é a célula constituidora da nossa sociedade. E daí, naturalmente, a importância dos pais nesse processo de construção de um mundo melhor. A fonte principal utilizada para dar a base doutrinária dessa palestra é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. E como obra complementar, altamente recomendada para quem tiver interesse no assunto, o livro Adolescência e Vida, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bom, então, começando o nosso tema, vamos fazer uma pequena provocação, Uma cena que nós conhecemos no lar dos outros, é claro, no nosso nunca aconteceu e nem acontecerá. Então imagina que você teve um dia longo, aborrecimentos, o trânsito também não estava nada amigável, me falaram que hoje alguém levou 2 horas para sair do centro de Brasília até o final da Asa Sul. Então, imagina aquele clima bem agradável, que você chega em casa exalando paz, simpatia, harmonia, E aí, quando você chega em casa, passa aí poucos minutos, o seu filho, que não te deu nem boa noite, não falou nem oi papai ou oi mamãe, já está no celular, enfurnado, Porque a geração atual parece que, parte da consciência dela encontra-se no celular, então é indispensável esse contato constante com a tela. Está com a lição para fazer, tem que entregar ainda hoje à noite. E aí, quando você chama ele e tal, ele fala, tá, o que é? Que foi? Já vou, Daquele jeito simpático que os adolescentes sabem nos tratar muito bem, E aí, você já teve um dia difícil, é possível que nessa hora, aqueles 2 gramas de paciência que você ainda tinha se perdem por completo e você perde a cabeça, grita, mas que falta de respeito, é o seu pai, é a sua mãe que está falando, está achando que eu... Enfim, Aí já cria aquele clima nada agradável, Então, imagine uma situação dessa, hipotética, mas falando da nossa realidade, vem a perguntinha aqui de desafio. Você já perdeu a paciência com seu filho hoje? Eu, por exemplo, tenho uma adolescente de 13 anos. Ainda não perdi, mas quando eu voltar em casa da palestra, eu tenho certeza que vamos ter tarefas como essa daqui da escola, que ela não fez porque resolveu assistir o jogo. Então, talvez eu ainda perca a paciência. Quem já teve filhos crescidos vai lembrar do passado, que provavelmente, Quem nunca, como a gente diz. Então, essa é uma cena comum. E aí a gente vem justamente com aquela pergunta, mas por que isso acontece? Eu amo meu filho. E no fundo eu sei que meu filho, minha filha também me amam. Por que eu perco a paciência? Por que às vezes o convívio com os filhos é tão difícil? E para essas perguntas, o Espiritismo tem uma resposta profunda, que nós vamos compreendendo ao longo dessa nossa reflexão. Então, primeiro, por que é tão difícil hoje a gente ter paciência? Primeiro ponto, os nossos filhos, eles estão num processo de formação. Quando o nosso filho ainda é criança, eu falo aí até uns 9, 10 anos de idade aproximadamente, ele tem um tipo de personalidade. E quando entra na adolescência, essa personalidade muda rapidamente. Por quê? É o processo de transformação. Até os 10 anos de idade, os pais, eles são o centro do universo de interesses do filho. Eles são os heróis. Se é um menino, ele se espelha no pai e sonha um dia encontrar alguém como a sua mãe. Se for a menina, é o inverso. Então tudo é o tempo todo, papai, papai, mamãe, mamãe.
Às vezes a gente até perde a paciência. Tá, para de falar papai, diz o que você quer, né? Mas tudo é papai e papai, né? Mal sabe a gente a saudade que vamos sentir de ser chamados papai e mamãe o tempo todo na adolescência. Na verdade é o contrário, né? Você que fica filho, o que é filho, né? Por quê? Porque o processo reencarnatório, ao contrário do que a gente pensa, ele não se completa com o nascimento do nosso filho. Emmanuel, no livro Consolador, explica isso muito bem. Quando o filho nasce, parte do processo reencarnatório completa ali. Mas, na verdade, o espírito ainda está muito solto em termos de ligações com aquele corpo. Primeiro porque, se nós olharmos biologicamente, o cérebro está em formação, né? A criança, ela nasce com o mínimo necessário para ela sobreviver fora do útero, mas ela está longe de estar pronta. O seu sistema digestório ainda está em formação, tanto que eu não posso dar um alimento sólido para um recém-nascido. O sistema neurológico está muito longe de estar pronto para o mínimo. A criança não tem coordenação motora, não consegue controlar as mãos, os pés. Então, dentro desse contexto, a alma também não está tão integrada àquele novo corpo. A reencarnação ainda está acontecendo. Então, segundo Emmanuel, essa primeira fase, ela se completa lá por volta dos 7 anos de idade. Então, até esse período, a criança é extremamente maleável, influenciável pela educação dos pais. Aí entra uma segunda etapa, dos 7 até mais ou menos os 14 anos. Por volta dessa idade, esse processo reencarnatório se completa totalmente. E a verdadeira personalidade do seu filho surge. E é aí onde entram os conflitos. O meu filho, quando criança, era tão carinhoso. A minha filha era tão sorridente. E agora, na adolescência, é o contrário, não é carinhosa, não é sorridente. Então, parte dessa resposta é o processo reencarnatório. Então, ali você está lidando com a verdadeira personalidade do seu filho. E, além disso, do lado psicológico, o jovem ele está construindo os seus valores. Aqueles que ele vai levar para toda a vida. E ele faz isso, adivinhe, confrontando os seus pais. Então, o filho passa a ser o seu fiscal, passa a questionar o que você diz, o que você fala, o que você pede, né? E, ao mesmo tempo, o interesse dele passa de vocês para os amigos, para a vida social. Ele começa a descobrir o mundo. E, além, né, colocando aqui um terceiro item, além de toda a transformação hormonal. Se a gente lembrar a nossa adolescência, é uma loucura, gente. Em questão de 1, 2 anos, o corpo muda completamente para meninas e para meninos. E o processo continua acelerado até os seus 20 e poucos anos. Gente, vamos colocar isso tudo na balança e vai ficar claro porque que o jovem é muitas vezes um desafio à nossa paciência e até os nossos valores espíritas que a gente tanto acredita. Daí, então, surgirem esses conflitos. Além disso, isso aí tudo boa parte do que eu falei, a ciência, a psicologia explica. Mas, além disso, tem um segundo fator que a gente precisa considerar. Embora eu esteja segurando nos meus braços um bebezinho totalmente frágil e indefeso, eu estou nos meus braços com um espírito multimilenar. Não é a primeira vez que aquela alma não acabou de ser formada, aquela alma existe há muito, muito tempo. E já teve incontáveis vidas. E essa bagagem de vivências, ela está adormecida no inconsciente e vai surgindo, vai aparecendo ao longo da sua vida. Então, também, essa questão de ser um espírito antigo traz essas heranças, vícios, virtudes de outras existências, além do seu esforço educacional. E por tudo isso, então, a família é uma prova, é um laboratório, é um cadinho, como diz o Espiritismo. Ali, os seus conflitos juntam-se com os conflitos dos seus filhos, todo mundo debaixo do mesmo teto, tendo que conviver na melhor harmonia possível. Então, a família é um laboratório de provações. Se bem aproveitado, um instrumento valioso para a nossa evolução como
sociedade. Bom, vamos ver aqui alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu citei, capítulo 14, item 9, que é importante a gente trazer em consideração. Um deles, quem tem filho, especialmente adolescente ou adulto, vai se identificar, que é a ingratidão, né? E a gente também já escutou dos nossos pais: eu faço tudo por vocês, eu dei a minha vida, eu dei a minha juventude, vocês não são reconhecidos. Né? O que o Espiritismo fala sobre isso? Né? E para a gente entender por que é tão difícil, às vezes, ter paciência com os nossos filhos. A ingratidão, diz o texto, é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para ali analisar as causas e efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, continuando um pouco mais para frente, quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula de verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Né? Então aqui, veja, nós entendemos um pouquinho melhor esse processo. O que muitas vezes nós percebemos como ingratidão é justamente receber de volta ao lar aqueles que nós prejudicamos ou por nossa omissão, porque fomos pais relapsos em outras existências, ou porque de fato agimos contra eles em outras existências. Então eles vêm ao nosso lar com um grande débito afetivo. Então, não raro, embora eles não consigam recordar exatamente, mas isso está latente no seu espírito. E se for o contrário, se formos nós que fomos agredidos ou prejudicados por eles, que agora retornam na posição de filhos, a gente sente aquela coisa indefinida, uma certa aversão. Eu tenho 3 filhos, amo todos eles, menos o do meio, que eu não sei porquê, toda vez que eu olho para ele, me dá uma sensação ruim. Então, a explicação está aqui. Eu tenho situações conflituosas do passado que Deus traz de volta na forma de um lar para serem resolvidas. Então, esse ponto é muito importante para a gente considerar e tentar entender o quadro geral da situação, desse relacionamento com os filhos, com mais clareza. Continuando. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, esse é o último conteúdo que eu vou ler desse item, mas talvez o mais importante, porque coloca que a paternidade e a maternidade é uma missão. Nesse aspecto, nós somos co-criadores de Deus, somos partícipes da criação divina, porque Deus nos confia uma alma para que a encaminhemos, para que ela se torne um homem, uma mulher de bem, um cidadão equilibrado, que
traga, por sua vez, contribuições para a evolução do nosso planeta. Então, a responsabilidade é muito grande e a missão é muito difícil. Mesmo quando os nossos filhos não têm tantos conflitos conosco, sabemos como é difícil criar uma criança. É caro, é complicado. E como se não fosse o suficiente, parece que o mundo joga contra tudo que a gente faz. É impressionante. Eu estou justamente passando por isso novamente. Sou pai de 4, 3 são adultos. E eu tenho essa menina de 13 anos. Gosto musical. Essa menina ouviu o que tinha de melhor da MPB, do rock nacional, só referências boas. Se eu contar para vocês o que ela escuta hoje em dia, é de chorar. Mas faz parte do processo educativo. Então, nós temos, e aí é o grande desafio, é preparar os nossos filhos, não para que eles sejam nossas cópias, mas para que eles tenham autonomia para se virarem nesta selva de meu Deus, que é a existência atual. Então, os valores, a formação é o que realmente conta para que eles sejam autônomos, que errem, mas que consigam se reerguer, aprender e seguir adiante. Então, como eu já falei, paternidade como missão espiritual, né? Como a gente já abordou, e o nosso tempo não é tão longo assim, eu não vou me deter muito aqui porque a gente já comentou, mas só para lembrar, o filho é um espírito viajante, ele tem um passado, e depois de vocês terá um futuro. A nossa missão é conduzi-los nessa jornada enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade. Somos, portanto, pais, não proprietários. Não somos donos do nosso filho. Não temos o direito de implicar com as suas escolhas, sejam profissionais, afetivas, familiares. O máximo que podemos fazer é dar a eles a melhor base de formação, e a gente vai ver daqui a pouco que essa base de formação, ela é sólida quando ela vem do nosso exemplo. Então, os filhos são-nos confiados por Deus, mas nunca nos pertencem. E a educação, ela tem que ir como fala aqui, do além do aqui. Nós temos que educar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos, não só na vida material, mas principalmente como espíritos, porque essa jornada aqui é transitória e não temos ideia de qual será a duração dela para cada um dos nossos filhos. Então, a nossa educação tem que estar também preparando-os para o que vem após, né, que é o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, continuando ainda no texto, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Então, você não tem que ser intelectual para conseguir formar bem o seu filho. Aliás, os intelectuais muitas vezes falham nesse papel. Podem desempenhá-lo assim o ignorante como o sábio. O Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E aqui vem uma orientação que é fundamental. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E é aqui onde muito pai e muita mãe falham miseravelmente. Seja por vaidade, por egoísmo, por preguiça, mas quantas vezes o filho demonstra desde pequeno uma má índole, uma tendência à agressividade, ao egoísmo, e a gente acha bonitinho, não, o meu filho nasceu para ser um líder, né? Quando, na verdade, ele vai fazer bullying, né? Não, o meu filho é espontâneo, quando, na verdade, ele está pouco se importando com os sentimentos e com quem ele magoa, e assim por diante, né? Porque parece que admitir uma falha no nosso filho significa admitir que nós somos falhos e que nós somos maus pais, quando, na verdade, é o contrário. Estamos no mundo de provas e expiações. Nenhum de nós vai receber como filho um São Francisco de Assis, né, ou algo desse porte. Vamos receber humanos como nós, com qualidades,
mas também com pontos a melhorar. Se não percebemos isso desde cedo, como vamos poder ajudar os nossos filhos? Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquilos a consciência, né? Muitas vezes nós vemos os nossos filhos, depois de adultos, fazerem péssimas escolhas, totalmente contrárias àquilo que tentamos ensinar. Mas é a consequência do que já conversamos. Eles são espíritos, eles trazem bagagem, eles não nos pertencem. A nós compete dar a melhor educação e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. O que for além disso, não nos pertence. A gente é como um trabalhador no campo. Fazemos a semeadura da terra, mas o fruto disso que foi semeado não pertence a nós, pertence a Deus. Então, se nós fizermos tudo o que está ao nosso alcance e ainda assim o nosso filho, a nossa filha, tomarem um caminho equivocado, aí já é uma questão deles, das escolhas deles. E por mais que isso nos doa como pais, eles é que serão os responsáveis pelas suas vidas. Então, a amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que trata-se apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, ninguém evolui em saltos, nem nós, nem os nossos filhos. Por mais que o nosso filho se perca na vida, nas drogas, no crime, nas escolhas infelizes, resta o consolo de que essa não é a única existência e que poderemos, de alguma forma, continuar apoiando os nossos filhos no futuro. Bom, então, o que Kardec nos ensina na prática com relação ao processo educativo? Observar, já comentei, identificar os pontos, intervir cedo. Quanto mais cedo nós corrigimos, melhor. Lembra que eu falei que o primeiro ciclo reencarnatório completa-se por volta dos 7 anos? O Espiritismo faz a analogia com a plantinha. Se eu pego uma plantinha tenra e eu vejo que ela está ficando torta, eu coloco alguma vara de sustentação, amarro um arame e a plantinha vai crescer corretamente. Se eu deixo solto, ela cai no solo e não se direita nunca mais. É uma analogia não muito boa, mas serve para ilustrar o que a gente está falando. Quanto mais cedo identificarmos o comportamento e corrigi-lo, mais fácil será. Não espere o seu filho virar adolescente, por exemplo, para ensiná-lo o respeito, a capacidade de lidar com frustrações, o amor ao próximo, porque já vai ser tarde. Ele vai estar numa outra fase da vida dele, aonde você, como pai e mãe, é no máximo um conselheiro. Não passa muito disso. Porque a sua capacidade de impressionar o seu filho é diminuída a cada ano. Então, a infância é a melhor fase, a adolescência já é bem mais difícil, e aí na vida adulta, só as experiências da vida que talvez ensinem algo para os nossos filhos. E, finalmente, perseverar. Muitas vezes a gente acha que o nosso esforço não tem resultado. O filho continua insistindo, continua errando, continua com aquele comportamento equivocado, mas muitas vezes a sementinha foi plantada. E lá na frente, talvez na vida adulta, talvez quando ele for pai ou mãe, que tiver uma família, aí aquilo volta com força, né? Então, não vamos esmorecer, vamos perseverar, por mais que aparentemente isso não gere resultados. Bom, e o que a Joana de Ângeles pode nos dizer de uma perspectiva diferente, né, do texto do Evangelho segundo o Espiritismo a esse respeito? Ela fala que o amor, na sua abrangência total, será sempre o grande educador, que possui os melhores métodos para atender à busca do jovem, oferecendo-lhe os seguros mecanismos que facilitam
o êxito nos empreendimentos encetados, né? Então aqui eu trouxe esse ponto porque ela põe ênfase em algo que muitas vezes a gente não considera, a força do amor. E aí, né, poderia trazer o Rossandro, eu até trouxe um videozinho dele, mas vamos deixar mais para o final, dizendo que esse amor, é aquele amor que verdadeiramente transforma. É um amor que diz não para o nosso filho, quando o que a gente mais queria era dizer sim para não contrariar ou para não vê-lo triste. É o amor que não deixa o filho entregue a um tablet, porque aí ele para de te demandar atenção. É o amor que se sacrifica, é o amor que abre mão dos seus próprios prazeres e cuidados em prol dos filhos. E mais, é aquele amor que não mercantiliza, ou seja, eu não tento barganhar com meu filho amor, até porque amor dos filhos é algo que vai vir verdadeiramente muito depois. Não se pode esperar que uma criança de 10 anos já tenha a maturidade psicológica para amar com a profundidade que o adulto ama. Então é tudo um processo, né? E compreendendo isso, o amor nos faz ir além das nossas obrigações, nos faz continuar diante da ingratidão, da rebeldia, nunca desistindo dos nossos filhos. Então, ela fala aqui da família como laboratório, acho que a gente já comentou o suficiente, né? Algumas famílias são bênçãos, porque são reunião de espíritos afins, espíritos que, na verdade, formam a nossa família espiritual, aqueles com quem eu reencarno há muito tempo, como pai, como irmão, como tio, como avô, e o laço afetivo é muito sólido. Essas são as famílias bênçãos. E as famílias provações são aquelas onde eu recebo os meus desafetos de outras existências para aprender a amar e perdoar. E aqui entra o que eu estava comentando, a influência do lar. Ela diz que os pais são modelos silenciosos. O adolescente compara as atitudes com as palavras, não acreditando senão naquilo que é demonstrado, jamais no que é proposto pelo verbo. Então, muitas vezes na criança ainda funciona aquele ditado antigo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas ela está observando. A gente não tem ideia de como a criança é observadora. Às vezes ela está lá, sentada no chão, com os brinquedinhos, parece que ela está alheia, mas o radar dela de captação está pegando a forma como você trata o seu cônjuge de qualquer jeito, até com grosseria, isso tudo ela está processando. E na adolescência, quando ela já está com o seu circuito cerebral muito mais desenvolvido, isso volta como questionamento, como cobrança e como desafio. Então, a verdadeira educação não é pela palavra, mas sim pelo exemplo. E aí vem o grande desafio. Para que eu seja um bom pai, uma boa mãe, eu preciso ser um melhor espírito. Então, o processo de evangelização dos nossos filhos começa pela nossa auto-evangelização. Bom, e Emmanuel, no livro... não coloquei a fonte, perdão. Emmanuel cita um outro aspecto interessante, que a paciência com os nossos filhos é também uma forma de caridade. Ele diz que a beneficência pode efetuar prodígios, levando à generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência pode completar-se, não pode viver sem a paciência. E aqui, eu não vou me alongar muito, tem algumas coisas até interessantes, mas um ponto que eu acho principal, aonde nós temos que paciência não é igual a omissão. Ser paciente com os nossos filhos é respeitar o seu processo, compreender as suas dificuldades, tentar desenvolver a empatia, que pode ser facilitada se lembrarmos da nossa juventude, para entender um pouco os processos que nossos filhos passam. Isso é paciência. É educar com amor, não se exaltar sem necessidade, não usar de palavra rude, né? Eu posso esclarecer o meu filho de uma forma carinhosa. Eu não preciso apontar suas fraquezas,
jogar na cara que ele é inexperiente, eu posso tratá-lo com uma mão suave e não com a mão pesada. Isso tudo é paciência. É diferente de omissão. Eu não sou paciente quando eu percebo que o comportamento do meu filho mudou, que ele está agressivo sem nada, sem nenhum motivo, que ele passa a andar com companhias que claramente são tóxicas para ele. Então, quando eu percebo que ele está acessando certos conteúdos nas redes sociais, por exemplo, que são totalmente incompatíveis com os valores que eu defendo, testemunhar tudo isso sem nada fazer é omissão, não é paciência. Paciência é intervir com modo, com trato, com tato, mas nunca sem deixar de intervir. Bom, 4 pilares principais para o nosso dia a dia. Observar com a compreensão espírita, dialogar sem autoritarismo, que é diferente de autoridade. Nós temos autoridade. A palavra final é nossa, as decisões finais são nossas. É, na verdade, até uma crueldade o que alguns pais fazem de delegar para um filho de 12 anos, por exemplo, certas decisões que ele não tem estrutura psicológica para tomar. Quem tem que tomar são os pais. Eu vou dar um exemplo que é essencial: a evangelização. Infelizmente, ainda hoje, pais espíritas acreditam que o melhor caminho para os seus filhos é deixar que, quando eles forem adultos, eles escolham a religião que vão seguir. Grave engano. Quando eles forem adultos, tudo o que poderia ser feito para influenciá-los no bom caminho se perdeu. E dificilmente o mundo, que é tão cruel, que é tão selvagem, que é tão consumista, irá trazer algum valor positivo para os seus filhos. Vimos aqui em alguns slides anteriores que quanto mais cedo intervir, melhor, correto? Então, vamos trazer os nossos filhos a partir dos 3 anos de idade para a evangelização espírita, infanto-juvenil, que esta casa oferece com tanto amor e carinho. 3 anos de idade, a criança já tem condições a começar a conhecer a doutrina espírita. Se achamos que ela é tão valiosa para nós, por que vamos negá-la aos nossos filhos? Exemplificar antes de cobrar, comentamos, e orar e confiar na proteção. Ensinar ao hábito dos nossos filhos desde cedo a orar e também orar com eles, porque além do nosso trabalho educativo, a espiritualidade também trabalha pela educação dos nossos filhos. O mentor espiritual do nosso filho também está atuando. E a oração conecta pais, filhos, à espiritualidade superior. E nesse contexto, a vivência do Evangelho do Lar, uma vez por semana, 20 e poucos minutos, é um momento crucial para trazer essa luz para dentro do nosso lar, para refletir com os nossos filhos sobre os valores da vida e para tornar a nossa casa um pequeno ponto de luz na escuridão. Então, para concluir, servir e progredir começa em casa. Uma frasezinha aqui de Emmanuel, pelo Chico Xavier, diz: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, cada vez que eu consigo não explodir com os meus filhos, cada vez que eu consigo explicar algo para eles sem agredir, contato, com paciência, são pequenas vitórias com as quais eu construo uma base sólida na nossa família. E antes, então, de concluir aqui com o último slide, eu gostaria de passar um vídeo curtinho do Rossandro, que ele fala sobre esses aspectos que a gente comentou até agora. Então, deixa eu trocar aqui. Os seus próprios defeitos, eles serão refletidos nos seus filhos. Bagunçado, procrastinadora, tem papas na língua, acorda de cara feia, tem mau humor, é irônica. Você vai ver tudo isso nos seus filhos. E, porém, entretanto, todavia, mas não obstante,
quem sabe depois de algumas vezes testemunhar esses maus hábitos, neles você queira se tornar uma pessoa melhor. Significando com isso dizer que, se você vai enxergar muitos dos seus defeitos nos seus filhos, porque é óbvio que não vão seguir o que você vive, né, que você faz, a questão que não funciona na educação dos filhos é: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa é uma piada, se conta. Na verdade você vai fazer o que eu faço, mesmo que eu diga o contrário. E as pessoas, até por uma questão neurológica, neurofisiológica, os neurônios de espelhos vão implicar, quem está próximo da gente vai implicar comportamentos. E quem sabe, então, no momento em que os seus maus hábitos são expressados nos seus filhos, e vocês os enxerguem de fora, você olha para você e queira ser uma pessoa melhor. Queira ser uma pessoa que esteja à altura do amor que você sente pelos seus filhos. Ou, isso acontece quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer ser melhor, para se tornar à altura daquela pessoa por quem nós estamos transmitindo nosso desejo e nosso amor. Portanto, sim, você vai perceber que muito que você vai representar, vai se projetar neles, e que você vai ter esse espelho voltando, convidando nesse momento a se redefinir como pessoa. E agora nós temos que educar a nós mesmos. Nós temos que acolher a nossa criança querida, para que ela não siga as crianças que chegam na nossa vida. Nós temos que educar a nossa alma, para que nós possamos educar outras almas, para que a gente possa continuar essa jornada incrível de educar almas humanas, para que a gente possa multiplicar talentos. Se você imagina a palavra dos talentos, acredite que o mau talento que você pode receber, entre os muitos que nós recebemos, é a tarefa de educar almas humanas. Às vezes, como professor, professora, como pai, como mãe, essa tarefa nos dá conta de multiplicar dons e talentos. Nos chama, nos convida a olhar para essas almas e dotá-las da capacidade de se colocar diante do mundo com dignidade, com integridade e com altivez. E se você consegue fazer isso, ou se você já conseguiu fazer isso, acredite, possa ser que ninguém te conheça. Pode ser que você não tenha seguidores no Instagram, que você não seja conhecido, uma celebridade, qualquer coisa. Mas certamente, uma professora e um professor anônimo, pai ou mãe anônimo, tem no coração de Deus o mais belo lugar de destaque que a humanidade jamais pode dar. Então, boas reflexões, né, bem ligadas com o que a gente estava comentando, e o foco dele é nesse desafio da nossa autotransformação, para que possamos ser educadores efetivos, precisamos também nos educar. Então, ele compara até com a parábola dos talentos, né, que os filhos são os talentos que Deus nos confia. Iremos multiplicá-los ou iremos guardá-los no fundo da terra, né? Então, e a satisfação de ter uma missão cumprida como pais, como professores no caso, mas o nosso caso é como pais, é incomensurável. Eu que tenho filhos adultos, né, posso testemunhar de mim, ver os meus filhos caminhando com as próprias pernas, fazendo boas escolhas, se tornando pessoas independentes e valiosas para a sociedade, é de uma satisfação imensa. Imagino o que sentirei quando estiver do outro lado e poder olhar com a visão espiritual para toda essa história que eu ajudei a construir. Então, essa satisfação, essa alegria, essa sensação de missão espiritual cumprida é o que está destinado aos pais e às mães que conseguem cumprir esta missão. Então, para a gente concluir, uma mensagem aqui como reflexão. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que fez assim, e que vô-la deu. Abraçai o filho que vos dá desgosto, e dizei convosco mesmos, um de nós é culpado. Então, eu falei a parte boa, mas se o meu filho é uma aprovação, não vamos afastá-lo de nós. Que sejamos pais e mães disponíveis, amorosos até o fim. Porque, como diz aqui a mensagem do Evangelho,
um de nós errou. Então, esse amor é o que tem o poder de transformar. Então, as sugestões que eu coloquei aqui no final: plante com amor e paciência, confie na justiça de Deus e progrida servindo em casa. Porque o próximo, mais próximo, é aquele que divide o mesmo teto comigo. Então, muito obrigado a todos, especialmente os que vieram nesse dia de Jogo do Brasil, são espíritas perseverantes e fico muito feliz em poder, né, dividir um pouco isso com vocês e espero que alguma reflexão dessas possa ser útil para todos nós. Muito obrigado a todos e que Jesus nos acompanhe.